Se o seu gato já dormiu dentro de uma caixa de sapato, atrás da privada, em cima da geladeira ou espremido num canto onde mal cabe o corpo dele, presta atenção, nisso ele não está sendo estranho, ele está seguindo uma instrução que está escrita no DNA dele há milhares de anos e que ninguém nunca te explicou direito, porque existe uma pergunta que praticamente todo dono de gato já se fez, olhando para o bicho enroscado dentro de uma gaveta aberta. Por que ele faz isso? Por que, tendo uma casa inteira, tendo uma cama fofinha, tendo um sofá macio, o gato escolhe justamente o lugar mais apertado, mais escondido, mais sem sentido para dormir? A resposta não está na cabeça do seu gato de hoje. Está na savana, está no deserto, está numa espécie que viveu e ainda vive, longe de qualquer sofá. O gato doméstico que você tem em casa descende de um animal chamado Felis libica, o gato selvagem africano. E esse ancestral não vivia num mundo seguro. Ele vivia num mundo onde ser visto significava, na maioria das vezes, morrer. Um gato selvagem africano é pequeno. Ele caça, mas também é caçado. Aves de rapina, chacais, cobras grandes, até outros, felinos maiores. Tudo isso via nele uma refeição em potencial. E o único jeito de sobreviver o suficiente para caçar de novo no dia seguinte era simples: nunca ficar exposto enquanto dorme. E aqui está o primeiro detalhe, que quase ninguém conta. O sono de um predador pequeno como esse não é um sono qualquer. É um estado de vulnerabilidade extrema. Durante o sono profundo, os músculos relaxam, os reflexos ficam mais lentos. O olfato e a audição, mesmo aguçados, perdem parte da resposta imediata. Um gato selvagem que dormisse à vista, no meio do campo aberto, estava basicamente se oferecendo como alvo fácil. Então, a evolução fez o trabalho dela. Os gatos que sobreviviam, que passavam seus genes adiante, eram os que escolhiam esconderijos, buracos em troncos, fendas entre pedras, vãos estreitos onde um predador maior não conseguisse entrar. Agora, olha para o seu gato de novo. Aquela caixa de papelão onde ele se enfia, aquele espaço atrás do armário, aquele buraco embaixo da cama, não é frescura, é o mesmo comportamento, ativado pelo mesmo instinto, só que sem o perigo real. O ambiente mudou completamente, o gato não. E é exatamente esse o ponto que fascina tanto os pesquisadores de comportamento animal. Nós domesticamos a aparência do gato, domesticamos até parte da personalidade dele, mas não conseguimos apagar 10.000 anos de sobrevivência escrita no sistema nervoso dele. E o pior é que não para por aí, porque não é só sobre esconderijo, é também sobre altura. Você já reparou como os gatos amam lugares altos? Topo de armário, geladeira, estante? Isso também vem de um cálculo de sobrevivência muito antigo. No ambiente selvagem, altura significa visão, significa controle. Um gato que dorme no alto consegue ver ameaças chegando de longe, tem rota de fuga e ainda por cima fica fora do alcance de predadores terrestres. Ou seja, o gato moderno, dormindo em cima do seu guarda-roupa, está recriando, sem saber, a estratégia de sobrevivência de um animal que vivia rodeado de perigo real há milênios. Existe um detalhe que quase ninguém percebe. Nisso tudo, os gatos domésticos nunca passaram por uma domesticação tão intensa quanto cães, vacas ou cavalos. Enquanto esses animais foram selecionados ativamente pelo ser humano, geração após geração, para tarefas específicas, puxar carga, proteger, rebanho, obedecer comando, o gato praticamente se autodomesticou. Ele se aproximou do ser humano por conta própria, atraído pelos roedores que infestavam os primeiros celeiros de grãos, lá no Crescente Fértil, há cerca de 9.000 a 10.000 anos. O ser humano não escolheu o gato,
o gato escolheu o ser humano na medida que lhe convinha. E isso muda tudo na forma como entendemos o comportamento dele hoje. Diferente do cão, que foi moldado ao longo de milênios para confiar cegamente, para dormir exposto perto da família, o gato manteve, quase intacto, o pacote comportamental do predador presa selvagem. Ele convive com você, ele até demonstra afeto genuíno, mas o sistema de alerta dele continua ligado. E é justamente por isso que interromper o sono de um gato, tocar nele, de repente, enquanto dorme, pode gerar reações de susto muito mais intensas do que em outros animais domésticos. Não é mau humor, é milhares de anos de instinto de sobrevivência disparando ao mesmo tempo. Mas você sabe por que isso aconteceu mesmo? Porque, entre todos os animais que o ser humano poderia ter trazido para dentro de casa, o gato é o único que manteve praticamente intacto o comportamento de um predador selvagem, mesmo depois de milênios convivendo conosco. A resposta tem a ver com uma coisa que a maioria dos donos de gato nunca parou para pensar. O gato nunca precisou de você para sobreviver, do jeito que o cão precisou. O cão, historicamente, foi selecionado justamente pela dependência. Um cão que obedecia, que ficava perto, que confiava no humano, comia melhor e vivia mais. Já o gato resolvia boa parte dos próprios problemas sozinho. Ele caçava os próprios roedores, se protegia sozinho e só se aproximava do ser humano na medida certa para conseguir abrigo e comida extra, sem abrir mão da própria autonomia. Isso significa que, ao longo de milhares de anos, nunca existiu uma pressão evolutiva forte o bastante para apagar os instintos de sobrevivência do gato. E é exatamente por isso que esses instintos continuam tão presentes hoje, inclusive na hora de escolher onde dormir. Só que existe uma camada histórica ainda mais curiosa nisso tudo, que poucos canais mencionam. Os antigos egípcios foram um dos primeiros povos a elevar o gato quase ao status de figura sagrada. Registros arqueológicos mostram gatos mumificados com o mesmo cuidado ritual, dedicado a faraós, estatuetas da deusa Bastete, com corpo de mulher e cabeça de gata, e leis severas contra quem ferisse ou matasse um gato no Egito Antigo. Isso não era só afeto, era reconhecimento prático. Os gatos protegiam os estoques de grãos contra roedores, e roedores destruindo o grão significavam fome para a população inteira. Proteger o gato era, de forma indireta, proteger a própria sobrevivência da sociedade. E aqui entra um detalhe curioso: diferente de cães, ovelhas, bois e até pombos, que aparecem repetidamente em textos religiosos antigos, o gato é curiosamente ausente da Bíblia. Em nenhum dos livros do Antigo ou do Novo Testamento existe uma menção direta a gatos, o que intriga historiadores até hoje. Uma das teorias mais aceitas é justamente essa relação do gato com o Egito. Como o povo hebreu antigo tinha uma relação de forte ruptura cultural e religiosa com o Egito, especialmente depois do período da escravidão, narrado no livro de Êxodo, é possível que o gato, tão associado aos cultos egípcios e à deusa Bastete, tenha sido, de forma consciente ou não, deixado de fora dos textos sagrados hebraicos. Ou seja, o próprio silêncio bíblico sobre o gato pode carregar um significado histórico e cultural, mais do que um simples esquecimento. Existe um detalhe que quase ninguém percebe, mesmo com toda essa reverência egípcia e com o posterior espalhamento do gato pelo mundo através das rotas comerciais marítimas, onde eram levados a bordo dos navios justamente para controlar roedores e proteger a carga. O comportamento selvagem do animal nunca foi domesticado junto com o corpo dele. Enquanto a aparência mudou, surgindo dezenas de raças, cores e tamanhos diferentes,
o cérebro do gato manteve o mesmo software de sobrevivência da savana africana. E o pior é que não para por aí. Esse instinto de esconderijo também explica outro comportamento clássico. Por que o gato ama tanto? Espaços fechados e apertados, tipo caixas de papelão, mesmo quando elas são visivelmente pequenas demais para o corpo dele. Pesquisas de comportamento animal mostram que espaços apertados reduzem drasticamente os níveis de estresse em gatos, porque simulam a sensação de estar protegido de todos os lados, como se estivesse dentro de uma toca ou fenda rochosa. Um estudo bastante citado, conduzido em ambiente de abrigo com gatos recém-chegados, mostrou que os animais que tinham acesso a caixas para se esconder se adaptavam mais rápido e apresentavam sinais de estresse muito menores do que os que não tinham esse recurso. Ou seja, a caixa de papelão no meio da sala não é capricho. É terapia genética herdada de um ancestral que precisava se esconder para sobreviver até o dia seguinte. E agora eu quero saber de você. Qual foi o lugar mais estranho, mais inusitado, mais impossível que o seu gato já escolheu para dormir? Conta aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que cada dono de gato tem uma história completamente diferente e algumas vão te fazer rir muito. Mas tem uma pergunta que fica no ar. Depois de tudo isso, se o gato é tão independente, tão movido por instinto selvagem, por quê? Ele ainda escolhe dormir perto de você, às vezes literalmente em cima do seu peito ou encostado na sua perna. Essa é talvez a parte mais bonita dessa história toda, e quase ninguém explica direito. Quando um gato escolhe dormir perto de um humano, ele está fazendo algo que vai contra todo o manual de sobrevivência que ele carrega. Lembra que dormir é o momento de maior vulnerabilidade para um predador pequeno? Pois é, se o gato dorme perto de você, exposto, sem se esconder, isso não é indiferença, isso é confiança extrema. Na lógica selvagem dele, ele só baixaria a guarda daquele jeito, perto de outro membro do próprio bando, alguém em quem ele confiasse a própria vida. Então, quando seu gato escolhe o seu colo, em vez do esconderijo de sempre, ele está, na prática, te colocando na categoria mais alta de segurança que existe no mundo dele. E é aí que mora o contraste mais interessante dessa história. O mesmo animal que ainda se comporta como se pudesse ser atacado a qualquer momento, é também capaz de um vínculo afetivo genuíno, construído em cima de milênios de instinto que ele nunca abandonou. Não existe contradição nisso, existe adaptação. O gato aprendeu a alternar entre dois mundos, o mundo interno, ancestral, cheio de alerta e sobrevivência, e o mundo externo, doméstico, onde ele pode, de vez em quando, se permitir ser vulnerável, mas só com quem ele decide, que merece essa confiança. Isso muda completamente a forma como devemos olhar para essas cenas do dia a dia. Da próxima vez que você ver seu gato enfiado numa gaveta, espremido atrás do sofá, ou lá no alto do armário, lembra que você não está vendo um comportamento aleatório. Você está vendo, ao vivo, um pedaço de savana africana, um pedaço de história que atravessou milhares de anos, sobreviveu a navios comerciais, templos egípcios e mudanças completas de ambiente, e chegou até a sua sala, intacto, dentro de um bichinho de 4 quilos deitado numa caixa de sapato. E quando ele escolhe dormir perto de você, em vez de se esconder, isso também carrega um peso simbólico enorme, porque no fim das contas, essa é talvez a melhor definição do que realmente é confiança a abrir mão da própria defesa por escolha própria e não por obrigação. O gato nunca precisou de você, mas quando ele decide ficar, decide relaxar, decide dormir exposto ao seu lado, ele está te dizendo, do jeito mais silencioso possível, que você é seguro. E isso, vindo de um animal que carrega 10.000 anos de desconfiança no próprio código genético, não é pouca coisa. Se esse vídeo te fez olhar para o seu
Gato de um jeito diferente. Se você nunca soube que aquele hábito estranho de dormir escondido vinha lá da savana africana, então esse canal é exatamente o lugar certo para você continuar aprendendo sobre o mundo escondido dos bichos que vivem dentro da sua casa. Inscreve-se agora, porque toda semana a gente traz uma dessas curiosidades que muda completamente a forma como você enxerga o seu animal de estimação, e ativa o sininho, porque esses vídeos saem sem aviso e você não vai querer perder a próxima revelação. Se esse conteúdo te surpreendeu, deixa o like agora. Não é só para ajudar o canal, é para garantir que mais gente descubra essas curiosidades, que a maioria nunca vai parar para pesquisar sozinha. E se você gostou de entender por que o seu gato faz o que faz, tem 2 vídeos aqui do canal que vão completar essa jornada. O primeiro explica por que os gatos amassam superfícies macias com as patinhas antes de deitar, um comportamento que remonta direto à época em que eles ainda mamavam e que carrega um significado emocional muito mais profundo do que parece. O segundo revela por que os cães, ao contrário dos gatos, têm um vínculo de dependência tão diferente com os humanos, e como essa diferença evolutiva explica praticamente todo o comportamento que separa esses 2 animais até hoje. Assiste os 2, porque juntos eles fecham o quebra-cabeça completo de como os bichos que vivem com a gente carregam todos os dias um pedaço de um mundo selvagem que a gente quase nunca para enxergar.